Alô, galera, vamos lá para a gente gravar mais uma aula de geografia e, segundo orientações dessa semana, é para a gente fazer revisão da matéria, dos assuntos que a princípio vão aparecer na tua avaliação trimestral. Então, eu separei aqui, a princípio, né, 15 minutos para a gente falar de dois assuntos que certamente vão aparecer aí na sua prova. Então, vou compartilhar minha tela aqui com você rapidinho, para a gente já começar a falar. Primeiro assunto, nós vamos falar de Revolução Industrial. Então, espera aí só um instante antes de eu... Calma aí. Então, vou compartilhar minha tela com você aqui. Está aqui, então, o primeiro assunto é esse aqui, ó. Revoluções industriais, né? Na verdade, a gente identificar que a gente teve a gente usa a expressão dizer que a gente teve uma grande revolução industrial, mas na verdade a gente teve já três e estamos vivendo a quarta revolução industrial. O que pode aparecer numa questão de prova para você a respeito desse assunto? Pode aparecer para você, de alguma forma, saber diferenciar uma revolução, o que acontece numa revolução industrial, o que aconteceu em uma, o que não aconteceu na outra, o que tem de diferença. Então, a princípio, num primeiro momento, você tem aqui ó, a primeira revolução industrial, que é aquela clássica que a gente conhece, que a gente costuma falar. Ela aconteceu ali na segunda metade do século XVIII, avançou até metade do século XIX, então mais ou menos aí 1700 e alguma coisa a 1800 e alguma coisa. Basicamente, por que ela foi considerada uma revolução? Porque ela mudou completamente a maneira de se produzir as coisas. Você passa a ter uma máquina movida a vapor, né? O grande combustível para a produção desse vapor era o carvão mineral, e você passa a ter uma máquina fazendo o trabalho que antes era feito pelos homens, que antes era feito por trabalhadores, né? Que eram considerados artesãos, né? E você passa a ter, então, a substituição dessa produção artesanal por uma produção fabril, ou seja, aquilo que era uma oficina de artesãos passa a ser fabricado numa fábrica por operários. Então você começa a ter uma relação completamente diferente. O artesão era dono do trabalho dele, o operário não. Passa a existir a ideia do dono do meio de produção, o dono da fábrica e do empregado. Começa a existir uma relação de trabalhismo aí entre eles. Outra coisa que é interessante lembrar dessa Revolução Industrial clássica é de que a grande máquina inventada aí, a grande evolução, era o tear mecânico, que no fundo tinha um objetivo de produzir tecidos. E essa ideia aí dos tecidos e só de um tear mecânico dá a gente a noção de que ainda era uma coisa muito é, quase que tosca ainda na época, né? Então assim não era nada de grande avanço, mas para a época era um absoluto avanço no método e na forma de se produzir as coisas. Muito bem. Passou bastante água debaixo dessa ponte, a gente já no século XIX, né? E vamos botar assim, meados do século XIX até a primeira metade do século XX, a gente viveu aquilo que foi chamado de Segunda Revolução Industrial, ou seja, ela veio lá de 1800 e alguma coisa, 1860 até 1900 e foi até a primeira metade do século XX, até 1900, até a guerra, vamos colocar assim, até a Segunda Guerra Mundial. Grande lance, grandes mudanças. Primeiro, o fato de que você não tem mais máquina a vapor movida a carvão, você passa a usar energia elétrica, você passa a ter o petróleo como uma das fontes de energia e não mais o carvão mineral. E, principalmente, no método e na forma de se produzir, você tem uma grande mudança também, que é quando você tem a implementação do sistema taylorista, fordista de divisão do trabalho. Essa é uma tremenda de uma revolução na maneira de se produzir, porque Taylorismo significa especialização da mão de obra, ou seja, o trabalhador que passa a ser especializado numa determinada tarefa, numa função. O trabalho era dividido em etapas e cada trabalhador se especializava em uma daquelas etapas ali.
O sistema fordista, no fundo, foi implementado na fábrica Ford, né, na fábrica de automóveis Ford, e que também tinha por objetivo a otimização da produção. Tudo com um grande objetivo de produção em massa e produzir de forma automatizada e padronizada. Por isso, um dos grandes avanços do Ford foi a invenção da esteira rolante, por onde o produto passava e o empregado simplesmente ficava parado, fazendo ali, promovendo a sua ação sobre aquele produto. Linha de montagem móvel, então. Mas a grande questão é a busca da produção em massa e da otimização, da padronização e de um grande estoque de produção e uniformização da produção. Os produtos tinham que ser feitos de forma idêntica até para serem produzidos em massa. Aquilo que a gente reconhece como terceira revolução industrial, ela avança a partir do fim da guerra, principalmente por conta de uma atuação do Japão, e vem até o final do século XX e avança um pouquinho pelo século XXI, que, no fundo, qual é a grande mudança? A economia japonesa, em crise por conta do fim da guerra, entende que precisa promover algumas alterações no processo produtivo. Eu não posso continuar usando o sistema fordista de criar estoque, de produzir tudo igual, porque eu não tenho capacidade produtiva e não tenho gordura caso eu não consiga vender. Então, os japoneses criam uma coisa muito importante, que eles criam o marketing. Eles criam o estudo do mercado para saber o seguinte: eu vou produzir aquilo que o mercado quiser consumir. Então surge informática, porque é uma forma também de fazer um avanço nessa forma de se produzir, né, de produzir com mais precisão, um avanço nas comunicações para que você possa se comunicar melhor com esse mercado. Surge o sistema de produção flexível, que a gente dá o nome bonito de just in time. Lembra disso? Porque, no fundo, o que é o just in time? É produzir apenas na hora que for que houver a demanda, né? Então, não tem necessidade de produzir em estoque, você não vai produzir em larguíssima escala e você não vai produzir todos os produtos exatamente iguais, porque uma vez que você conhece o mercado, você está dando possibilidade do consumidor estabelecer as características do produto que ele quiser. Então, você está produzindo de forma flexível, né? Eu não vou fazer todos os produtos iguais, eu vou fazer uns de um jeito, outros de outro, então eu vou flexibilizar essa produção. E o computador começa a entrar na linha de produção, porque ele começa a ser uma ferramenta que vai substituir a mão de obra. Então você começa a ter um processo de robotização, automação da produção, que não é simplesmente uma máquina operada por um homem, mas é uma máquina que faz o papel de um homem. É completamente diferente e, obviamente, que isso vai gerar um tipo de desemprego típico dessa revolução, da terceira, que é o desemprego estrutural. Máquina fazendo o trabalho de homem na fábrica. Hoje a gente está vivendo a quarta revolução industrial. E essa quarta revolução industrial, na verdade, ela tem características também bem mais modernas, né? Então é uma revolução que está acontecendo agora, em pleno século XXI, na década de 2000 e alguma coisa, né, que está pegando a gente aqui. Que, na verdade, a grande mudança é o quê? O papel da internet nessa história, de você ter equipamentos cada vez mais precisos e mais poderosos, né? Você ter fusão de tecnologias, que você, no fundo, hoje você tem determinadas possibilidades de interagir físico, digital, biológico, né? Você tem máquinas conectadas, máquinas mais inteligentes, você tem a internet das coisas, você permite um modelo de produção com uma total personalização. Então, você permite que seja produzida uma roupa específica para uma determinada pessoa, você permite que se produza uma bicicleta sob medida para um atleta que tem determinadas medidas corporais. Então, hoje, por exemplo, você tem a figura do bike fit, que é o cara que mede o tamanho da perna, a altura do quadril, o tamanho dos braços, a coluna, tal, parará, para poder produzir uma bicicleta
exatamente voltada para aquele cara. E você pensa que isso é só em bicicleta? Não, é em tudo. E, obviamente, que você tem hoje uma robótica absolutamente avançada, a ponto de nós termos hoje uma figura que ainda não está comum, mas ainda pode evoluir muito e vai evoluir muito, que é a impressora 3D, que é a possibilidade de você produzir certas coisas na sua casa, você nem precisar mais de comprar aquele produto, você não precisar mais encomendar aquele produto, mas sim você mesmo vai produzir aquele produto. Então isso é uma tremenda revolução que a gente hoje está vivendo e obviamente que ela vai fazer uma enorme diferença na vida da gente. Então, as grandes mudanças das 4 revoluções industriais que a gente pode ver são basicamente essas aí, tá legal? Se aparecer alguma questão sobre isso, espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Falou? Um grande abraço, tchau, tchau, fiquem bem.